Shiny, iPhone 5. New Shiny, iPhone 5. New Shiny, iPhone 5. Olá, alunos da Rede Municipal de São Caetano. Aqui é o professor Renato Lima para mais uma tarde com vocês. Vamos agora iniciar a aula do 8º ano de Educação Ambiental. Então, vamos falar um pouco, sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente. E aí, qual a nossa responsabilidade também para esses cuidados? Então, a gente vai discutir alguns conceitos como meio ambiente, preservação ambiental e o que nós podemos fazer. E nesse momento de isolamento, na nossa casa a gente pode contribuir também para evitar esses impactos ao meio ambiente. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Comenta aí que eu vou estar passando o nome de vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Então, o nosso tema de hoje é meio ambiente, a sua definição e preservação. Então, a gente vai passar um pouco sobre o conceito de meio ambiente, que logo cedo os alunos do 6º ano também tiveram esse contato com a professora Catarina, e agora vocês do 8º também vão ter essa experiência. Então, conhecer um pouco do que é o meio ambiente, e o que é a preservação ambiental e o que podemos fazer para ajudar esse meio ambiente. Então, a primeira pergunta, o que é meio ambiente? Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente lembramos de paisagens bonitas, como as imagens aí mostram para vocês. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente sempre pensa em árvores, em água, em pássaros, águas limpas, um ar puro, Tudo isso faz parte, mas a gente vai tratar aqui de duas definições de meio ambiente. A primeira define meio ambiente como um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como sistema natural e inclui toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rocha, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Então, tudo que tem no planeta faz parte do meio ambiente. Então, os animais, nós, o ar, a água, a chuva, o solo, as árvores, as plantas, tudo isso que compõe esse sistema ecológico, que se propõe um equilíbrio, a gente define como meio ambiente. Mas há uma outra definição, também trazida pela Unesco, que diz que meio ambiente é um conjunto de componentes físicos e químicos e biológicos e sociais capazes de causar efeitos, diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, veja, o meio ambiente, quando ele vem para essa definição mais social, é de que nós, de forma direta ou indireta, interferimos nesse meio ambiente. De forma direta ou indireta, de acordo com nossas atitudes. Então, o espaço, o meio ambiente, é modificado por nós. Então, devemos ter muito cuidado com o que fazemos, porque alteramos esse meio ambiente. Esse equilíbrio todo é quebrado por nós. E a gente vai entender um pouco qual o papel do ser humano dentro desse meio ambiente, Então, vamos para a primeira pergunta. Preservação e conservação são a mesma coisa? Pensem aí, preservar e conservar é a mesma coisa? Quem acompanhou a aula da professora Catarina, ela trouxe essa definição também. Mas vamos lá. Preservação é uma coisa e conservação é outra coisa. Preservação é um conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações e que provocam danos ao meio ambiente. Então, uma preservação, não há presença de ser humano, não há modificação, como essa bela paisagem que está aí, de uma cachoeira. Então, áreas de preservação, não há toque humano, eles não agem sobre aquela área, Então, a gente tem muitas áreas preservadas no país, deveríamos ter muito mais, A gente tem uma riqueza que é a Amazônia, que todo mundo quer, tem olhos para a Amazônia. E aí lá tem áreas de preservação e áreas de conservação. Porque conservação implica em um uso racional de um recurso qualquer que seja, em adotar um manejo de forma a obter rendimentos, garantindo a autossustentação do meio ambiente e explorando. O que é que na conservação acontece? Se utiliza dos recursos naturais,
usa do que a natureza possibilita, mas também há uma conservação. Então, por exemplo, eu retirei uma árvore, mas eu plantei 3. Isso em uma área que tem um cultivo. Isso geralmente acontece em áreas que as pessoas fazem um desmatamento permitido e fazem um reflorestamento em outra área, que aí se chamam de uma recompensação. O ideal é a gente sempre conservar quando tem que usar, mas se não for possível a gente preserva, não toca naquilo para garantir as gerações futuras. E aí, por que devemos preservar e conservar? Por quê, de quem e como? Hoje a gente vai discutir em cima dessas 4 perguntas. Por que devo preservar e conservar, né? Para quê? De quem e como? Primeiro, por que eu devo conservar, né? Eu devo conservar para quê? Para manter a saúde do planeta e de todos os seres que moram nele. Quando eu faço isso, quando eu cuido, vamos pensar no planeta como a nossa casa, tá? Quando a gente, agora principalmente que a gente está nesse momento de isolamento, então está todo mundo em casa, o único espaço que podemos ficar é nossa casa, é o lugar mais seguro nesse momento de pandemia. Então lá vamos pensar como o planeta Terra. Então a nossa casa, a gente quer o que? Ela sempre limpa, sempre cheirosa, arrumada, né? Eu acho que ninguém gosta de ficar no meio da bagunça, né? Tudo jogado pelo chão, sujeira no chão, prato sujo, não tomar banho. Então, um planeta a gente vai pensar como uma casa que a gente precisa cuidar. Assim como a gente usufrui dela, a gente também precisa cuidar dela. Né? E como a gente cuida? Tomando algumas atitudes. Na nossa casa, a gente está sempre limpando, deixando cheirosa. Do nosso corpo, fazemos do mesmo jeito. E assim, a gente deve preservar o meio ambiente. Por quê? Não é um espaço só meu, é um espaço coletivo, né? É um espaço que é da coletividade. Então, todo mundo tem direito e tem acesso ao meio ambiente. Então, eu sou uma parte apenas. Mas quando eu cuido, eu estou cuidando para que outro também use disso. Na nossa casa, a gente compartilha a nossa casa com as pessoas que moram lá. Então, imagine, se na nossa casa todo mundo fizesse o que quisesse, deixasse a bagunça, e depois ia chegar alguém e ia reclamar. Então, no planeta é dessa maneira. Cada um tem uma responsabilidade e deve executá-la, tá? Para quê, né? Para que a gente conserva? Preservar o meio ambiente é preservar a nossa vida. Por quê? Meio ambiente é um sinônimo de vida. Enquanto a gente tem árvores, a gente tem um ar puro, a gente tem água, a gente vai ter um meio ambiente que nos sustenta, tá? A gente precisa disso para nos manter vivo. A gente precisa de ar puro, a gente precisa de água, a gente precisa das plantas. Na aula de ciência vocês aprenderam sobre os ciclos biogeoquímicos, né? A gente tratou lá sobre o ciclo da água, né? Que ela era tão importante para a nossa sobrevivência, do ciclo do carbono. Então veja, cada espécie animal ou vegetal, ela tem um papel muito importante no equilíbrio do universo. E sem esse equilíbrio, tudo desmorona, né? Tudo acaba sendo destruído. A gente já tem sofrido alguns efeitos das nossas atitudes ao longo dos anos. Estamos passando por mudanças climáticas com o aumento da temperatura da Terra, o derretimento das geleiras, o aquecimento global que ocasiona isso, né? E tudo é reflexo das nossas ações, de ações que nós tomamos. Então, para que proteger? Para garantir que outros também tenham direito. Para que uma nova geração também possa usufruir desse meio ambiente e das coisas que ele permite, né, a gente ter acesso. Como, por exemplo, a água, que é um recurso essencial para a nossa existência. E de quem a gente protege esse meio ambiente? De quem a gente deve proteger, né? O agente destruidor do meio ambiente somos nós, o homem, né? O homem é o agente destruidor do meio ambiente. Como é que ele destrói isso? Através de atitudes como essas que vocês estão vendo aí na tela. A gente tem ali um homem jogando lixo no local que não deve, o outro dentro do carro jogando embalagem, o rio ali se tornando o saneamento, né, de um determinado bairro. Então, o esgoto das casas é jogado dentro do rio e ali a gente tem o mar poluído. Então, todas essas atitudes, elas são provocadas por quem?
Foi o meio ambiente que propôs isso, né? Fez essas mudanças todas? É lógico que não, né? O agente de destruição do meio ambiente somos nós em nossas atitudes. Então devemos sempre pensar qual o nosso papel e qual a nossa importância. Se o meio ambiente é tão importante, então eu preciso cuidar dele, eu preciso preservar ele, eu preciso mudar as minhas atitudes para que outros possam usufruir disso, né? Agora a gente não pode estar indo na praia, mas todo mundo gosta de ver o mar, né? Mas ali a gente tem uma imagem de um mar que está poluído. Isso é de um outro país, é de um outro mundo? Não, isso acontece aqui. Né? A gente consegue ver isso quando a gente vai na praia. As pessoas consomem os alimentos, ao invés de pegar um saquinho plástico e colocar dentro, eles fazem o quê? Deixam jogado lá. A gente sabe que o mar ele aumenta, né? A maré sobe e a maré desce. Nesse movimento, ele arrasta aquilo que está ali na orla, né? E leva, né? Na praia e leva. E aí, isso vai para onde? Vai para o fundo do mar. Vai atingir as espécies marinhas que sobrevivem ali dentro e vai impedir, por exemplo, que eles sobrevivam. E, consequentemente, a gente também usa, né? Nos alimentamos desses animais. Então, a nossa atitude é um ciclo. O que a gente faz, ele volta para nós, né? Quando a gente joga água na rua e vem uma chuva, né? E sai arrastando tudo. Aí a gente diz, a culpa é da chuva. Ou a culpa é dos políticos que não fazem o recolhimento do lixo. Será que realmente é isso, né? Qual a minha responsabilidade? Aquela primeira foto do senhor que joga o lixo ali no local inadequado. Quando vem a chuva, a água vai arrastar aquilo, né? E a culpa, por exemplo, é do governante que não fez o recolhimento? Provavelmente se tem um calendário de coleta de lixo, como a gente tem na nossa cidade. Então eu só vou botar o lixo no dia que o carro do lixo vai passar. Então quando eu não faço isso e jogo em qualquer lugar, às vezes esse lixo que eu joguei vai parar na minha porta quando a chuva vem, porque a chuva vai sair arrastando tudo que estiver no caminho. Então pensar nas nossas atitudes é pensar em um convívio melhor. Então antes de fazer, sempre pense. Antes de jogar um papel no chão, na rua, se está na rua não tem uma lixeira, bota no bolso, né? Leva para casa e depois joga. Quando encontrar um lixeiro, joga. Mas não joga no meio ambiente, porque se todo mundo jogar, a gente vai acabar andando em um lixão, né? Então, como eu tinha dito, o homem é o agente principal de destruição, né? Aí eu tenho 3 exemplos de queimadas, né? De rio poluído, e ali eu tenho uma imagem de pilhas e baterias jogadas no solo. Por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes, né, a gente não conhece os impactos de quando eu pego uma pilha que não funciona mais e jogo ela lá num terreno baldio perto da minha casa, né? Esses materiais eletrônicos, como a pilha, a bateria, celular velho, eles são constituídos, né, de substâncias químicas muito tóxicas, metais pesados, né, que são utilizados na sua composição, que em contato com o solo polui, né? Ah, mas eu joguei em um solo que do vizinho da minha casa. Isso não vai vir para mim. De alguma maneira, direta ou indireta, vem. Por quê? Essas substâncias químicas no solo, elas vão causar o quê? Infertilidade, o solo não vai ser mais frutífero, né? Não vai poder mais dar planta. A gente vai ter os animais que ali rondam, né? E que muitas vezes se alimentam de algum vegetal que está ali, também vai se contaminar. E no fim das contas, esse mesmo alimento vai para onde? Vai para a nossa mesa, né? A gente muitas vezes não sabe de onde vem a carne que a gente comprou, a comida, o vegetal, e muitas vezes ele vem de uma área contaminada. Num caso de uma poluição como essa, é invisível, a gente não vê. Ele está presente, mas não tem uma cor diferenciada. Então, além disso, há a poluição dos lençóis freáticos, da água. Então, muito cuidado quando forem descartar qualquer material. Tenham sempre cuidado e descartem no local adequado. Agora, como eu posso preservar o meio ambiente, né? Como? O primeiro ponto que eu coloco ali é economizar água, né? Economize água. Como eu posso economizar água? Não passar 30 minutos no banheiro. Quando for escovar os dentes, fechar a torneira. Ah, professor, o senhor vem com essa mesma ladainha que a gente escuta sempre. Se a gente escuta sempre, por que a gente não coloca em prática? São atitudes tão pequenas, né? Tão insignificantes muitas vezes, mas que fazem muita diferença,
né? As pesquisas mostram que o Brasil é o 4º país no mundo no acúmulo de lixo. Então, a gente está atrás de países como Estados Unidos, China e Índia, que são os 3 que têm a maior produção de lixo do mundo. Uma pesquisa realizada por uma instituição, ela diz também, né, o WWF, ela diz também que o brasileiro, por dia, a gente gera 1,1 kg de lixo. Imagine, cada pessoa, em média, isso é em média, vão ter pessoas que vão produzir mais e vão ter pessoas que vão produzir menos. Mas, em média, a produção de lixo é de 1,1 kg. Ou seja, se em uma casa eu tenho 5 pessoas, né, cada pessoa está produzindo 1,1 kg. Quantos quilos de lixo é produzido por dia nessa casa? Imagine com o passar dos anos, do tempo, né? Então, no Brasil, apenas 60% desse lixo é descartado no local adequado, tá? Então, apenas 60% desse lixo é descartado no local adequado, enquanto o restante, os outros 40%, que corresponde a aproximadamente 24 milhões de toneladas, eles são descartados de forma irregular. Esse lixo, para vocês terem uma noção de quanto lixo é, né? Essa quantidade de lixo ela é capaz de encher 164 Maracanãs, estádios de Maracanã, que é o maior estádio que a gente tem no país. Então, dá para encher ele 164 vezes. Então, veja, é muito lixo que é produzido e que é descartado de forma incorreta. Então, o nosso papel é cuidar, né, e evitar diminuir essa produção de lixo e também cuidar do meio ambiente. Então, a primeira dica foi economizar água, através de atitudes simples dentro da sua casa. Por exemplo, vou lavar a calçada da minha casa, utiliza a água que foi utilizada para lavar roupa. Vou lavar o quintal da minha casa, utiliza uma água que já foi utilizada, né? Faz o reuso da água. A separação do lixo. Ali a gente tem a coleta seletiva, né? Eu tenho um vermelho que é para plástico, eu tenho um azul que é para metal, o verde que é para vidro, o marrom que é para material orgânico. E o que é material orgânico, professor? Alimento, casca de verdura, fruta. E ali eu também tenho o amarelo que é para metal. Desculpa, o azul é para madeira, tá? O professor aqui confundiu. O azul madeira, amarelo lata. E aí faça a compostagem. O que é a compostagem, tá? Compostagem é isso que a foto mostra. Eu pego o resto de frutas e verduras, cavo um buraco no meu quintal, se tiver terra, por exemplo, e vou jogando esse alimento lá. Esse alimento, com o passar do tempo, ele vai os micro-organismos vão agir sobre ele e vai produzir uma terra mais fértil. Então, a gente vai ver que vai ser uma área mais escura, né? Vai ser uma areia mais escura, que vai ser rica em matéria orgânica, que vai ajudar, por exemplo, a ter uma boa produção de materiais e livre de componentes químicos, tá? Porque a gente está utilizando apenas o resto de alimentos. Economizar energia elétrica. Como? Se eu estou em um ambiente e não está escuro, apago a luz. Se eu estou em um dia muito ensolarado, não tem e a iluminação do sol ela entra dentro da minha casa, abra a janela, aproveita para circular um ar, para aquecer um pouco. Então, sempre que for de sair de um ambiente para o outro, apaga a luz. Essa simples atitude vai ajudar a você economizar energia elétrica e também a conta da sua casa ela vai vir menor, porque você está desligando os aparelhos. Aqueles aparelhos que ficam com a luzinha vermelha acesa, que a gente chama stand-by. Ali também há um consumo pequeno de energia, mas há. Então, se eu não estou utilizando, eu vou lá e retiro da tomada. Atitudes como essa, se todo mundo fizer, vai fazer grande diferença para cuidar do nosso planeta. Evitar utilizar o carro. Isso acontece mais nas grandes cidades. As pessoas que têm seu automóvel, ao invés de utilizar seu carro, procure utilizar ônibus coletivo, né, para evitar a emissão de gases poluentes. Reutilize e compre apenas o que for necessário. Sempre que for possível reutilizar algo, então a gente reutiliza.
não há necessidade de comprar algo se você pode substituir em casa. Além de ser econômico, você está evitando mais um resíduo que ia ser descartado ao meio ambiente. Respeite as leis ambientais, tá? Tem locais que têm leis mais rígidas, por exemplo, de pesca, leis de pesca. Ali a gente tem leis, por exemplo, no Rio de Janeiro, de jogar o lixo na rua é multado. Aqui no nosso estado ainda não tem essa lei, né? A não ser na ilha de Fernando de Noronha, que é uma ilha bem restrita, né? E lá há algumas leis que há multa se você faz o descarte incorreto. E a coleta do óleo de cozinha. Tem locais aqui em nossa cidade que utilizam desse óleo de cozinha para fazer o quê? Produção de sabão. Então, através do óleo utilizado em casa, né, para não jogar nas pias, além dele entupir muitas vezes, né, causar gordura nas paredes do cano, ela pode contaminar também rios e o solo, porque o óleo, a gente sabe que água e óleo eles não se misturam. Então ele vai formar uma camada na água, né, vai proibir que a luz do sol bata, e assim, se for um rio que tem peixe, que tem vida, eles não vão conseguir fazer o seu processo de respiração, porque não há essa troca. E ali é a reutilização, né, de garrafas PET como uma caqueira, né, ou de colocar uma planta. E aí eu trouxe duas curiosidades para vocês. Uma é que no dia 14 de agosto é comemorado, né, é lembrado, na verdade, o dia de combate à poluição. Então, no dia 14 de agosto, ocorre nacionalmente o Dia de Combate à Poluição. Então, nesse dia é relembrado a importância de a gente evitar a poluição, seja de rio, seja de lago, seja do ar. E no dia 5 de junho, que está mais próximo, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia que é parado para se lembrar da importância de cuidar desse meio ambiente que é tão importante para as nossas vidas. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje, ela se encerra por aqui. Vocês irão receber as atividades nos grupos da escola, né? E aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Grande abraço.